Olá, rapaziada de bem, você que tá me vendo também. Eu sou o Bacalhau, o Rafael Bacalhau, aquele lá do Nada Pra Fazer, que por acaso é esse canal também. Estamos começando um novo quadro, né? O Bacamentário. E hoje falaremos sobre a série de Yu Yu Hakusho. Galo Cego, roda a vinheta. Bom, galera, primeiramente as expectativas. O que a gente espera dessa série em live action da Netflix? Eu acredito que a produção não pode ser totalmente americana, ela tem que ter atores japoneses, porque poucos animes representam tanto essa questão da cultura japonesa como o Yu Yu Hakusho. Portanto, atores japoneses, produção japonesa. Divisão de temporadas. Inicialmente eu imaginei 8, só que depois de uma nova análise, eu acho que 7 está muito bom. Então vamos aí. Inicialmente deve-se começar como no anime, né? Com a morte do Yusuke. Posteriormente, ele conhecendo o outro mundo por querer, né? E já tendo a ideia da ressurreição, conhecendo o Koema e buscando voltar à vida. A gente tem uma introdução mais interessante do Kuwabara. Eu acho que seria já um primeiro plot, uns 3, 4 ou 5 episódios, bem interessante. E sem muita luta, né? Acho que não teria muita luta nesse pedaço de história. Como tem que ter porrada num shonen, por que não introduzirmos já nesta temporada Kurama, Riei e Goki, que roubaram os objetos das trevas, né? Esses yokais entram como inimigos, roubam os objetos, mas cada um pelo seu motivo. Então seria interessante a introdução deles e uma luta final de temporada entre Riei e Yusuke. E aí a gente acabaria a temporada com uma porradaria braba, talvez até melhor do que a do anime, se bem produzida. E o plot da temporada seria o Yusuke ser mandado pelo Koema para treinar com uma mestra Genkai. Seria um belo plot, né? Temporada 2, porrada a todo momento. Yusuke vai treinar com Genkai, chega lá, encontra o Kuwabara, e lá eles participam daquele torneio maluco que ela montou para escolher o seu discípulo da doutrina Leiko Hadoken. Então a gente teria uma bela introdução de lutas na primeira parte dessa segunda temporada, e eles enfrentando no final o Lando, o ladrão das 99 doutrinas. Por fim, Yusuke se torna o discípulo de Genkai e já seria uma bela aquisição nos seus poderes. No meio da temporada, mais ou menos, a gente teria a batalha contra as 4 bestas do outro mundo, né? A galera do Suzaku, o cara da flautinha, bonitinho. E lá a gente teria a primeira formação do quarteto mais importante, né? Riei e Kurama, pagando lá as suas dívidas com o mundo espiritual, entrariam pro time do Yusuke junto com o Kuwabara para vencer o Suzaku, o Byaku e os outros caras lá que eu não lembro mais o nome. A temporada ali, a introdução do vilão mais marcante de Yu Yu Hakusho, o Toguro. Ou seja, uma nova missão, eles já mais confiantes. Riei e Kurama estão fora dessa missão no primeiro momento. Kuwabara e Yusuke vão buscar a Yukina, que chora lágrimas de pérola. E eles vão até a mansão do cara, que eu já esqueci o nome, também não importa. E enfrentam uma série de monstros recrutado por um cara de óculos lá, que é a cara do Schwarzenegger. Não é à toa. Lá eles enfrentam o Toguro, junto com o seu irmãozinho Toguro Ani, e eles
ganham do Toguro. Só que a gente sabe que não é bem assim. Ali também a gente tem a introdução daquele empresário lá, o maluco, o tal do Saquinho, que é doideirinha. E a gente percebe que tem algo estranho ali. Um bom plot para essa temporada seria o Toguro levantando, falando que ele escolheu os adversários para aquele torneio, que não precisa nem dizer o nome, mas a gente sabe, é o Torneio das Trevas, e ele encontrando o Yusuke e o convidando ao torneio das Trevas. Nesse momento, a gente percebe o medo do Yusuke e o poder do Toguro. Para finalizar a temporada, ele poderia voltar até a Genkai e implorar ajuda para um novo treinamento. Na temporada 3, a gente já teria a introdução do torneio. 3 lutas, eu acho que seria o ideal a gente pegar essa temporada e colocar as 3 primeiras lutas. O time Lukuyokai, que é o time lá do Tiu, o time do Zeru, que foi quando a gente teve a introdução das Chamas Negras Mortais. O Yusuke mostrando que agora tem 4 tiros do Leigane enfrentando o Tiu, que tinha uma arte parecida. Seria bem. A segunda luta seria uma mais dramática, né? Onde só o Yusuke, o Kuwabara e a Mascarada, né, que é um personagem que entra para ajudar, mas eu já desconfiava na época que seria a Genkai, a gente só descobre depois. Desculpa o spoiler, tá? E eles enfrentam um time que está sendo controlado por um doutor, o tal do doutor Ichigaki. Seria dramático. O Yusuke está sem os poderes espirituais dele, e o Kuwabara não quer enfrentar os caras porque ele sabe que eles estão sendo controlados. No final de tudo, a Mascarada resolve, o Yusuke fica boladão, vence todo mundo. Bom, aí vem o time Mashutsukai. Mashutsukai é o time dos ninjas das trevas. E a gente tem lutas interessantes. O Toya, que é o cara do gelo, enfrentando o Kurama. Mas o Kurama já tinha enfrentado uma outra luta anterior em que ele ficou todo ferrado. Depois o Yusuke entra. Também vence bem. Tem uma luta marcante contra o Jin, que era o cara do vento. E no final o Cobra vem, aí o Kina tá lá, tem todo o contexto das meninas que são as aliadas dos nossos heróis, e eles acabam vencendo, passando para a próxima. O plot da temporada, eu acho que seria interessante a Mascarada se revelar como Genkai e passar a doutrina para o Yusuke, ou seja, a temporada acabaria com ele sofrendo com a poli espiritual do Leiko Hadoken, e a gente já tendo uma noção de que a Genkai iria encontrar o Toguro. A quarta temporada é só porrada. A gente vai ter 2 situações simultâneas. A luta contra o time Ural Togen, que é o time do Shishigo Akamaru e tal. Só que tanto o Yusuke quanto a Mascarada não estão lá no primeiro momento. O Yusuke está sofrendo na caverna, aprendendo a doutrina do Leiko Hadoken, e a Mascarada fica um tempo lá, depois vai para a luta e eles vencem e tal. Tudo interessante. A Mascarada se mostra como Genkai velha, não a nova que ela se mostrou contra o time do Dr. Ichigaki. Todo mundo contesta, o Toguro vai lá e diz que na verdade é a mesma pessoa e tal. Seria interessante. Mas isso não seria o fim da temporada. O Toguro desafia a Genkai, eles lutam, o Yusuke já dominou a doutrina do Leiko Hadoken, percebe que está tendo alguma coisa, ele corre para salvar a Genkai e a gente já sabe o que acontece. Nisso temos uma luta, a grande luta final, né? A gente não precisa falar, mas é isso aí, time Toguro versus time Urameshi, porrada estanque, e eles vencem. E o plot, qual seria? Para mim um belo plot seria a Genkai voltando, né? Voltando à vida, com toda aquela coisa estranha que o Toguro tem. Ele é ruim, mas ao mesmo tempo ele não é. E também, né, o Toguro Ani sendo encontrado quase em pedaços por um novo vilão, Shinobu Sensui.
Na quinta temporada a gente teria a maior apresentação do Sensui, né? Toda a sua personalidade, toda a sua altivez e os seus asseclas, que são diferentes. Eles não têm um treinamento de artes marciais, mas eles têm um domínio de territórios. Isso é muito interessante, a gente pode usar isso nessa temporada, seria bem interessante, né? A gente percebe também que o Sensui quer pegar nesse momento o Kuwabara, porque ele entende que o Kuwabara é o cara que pode concretizar o sonho dele, que também era o sonho do Sakio, abrir um portal do mundo das trevas para o mundo dos homens. E se explica nessa temporada a questão da barreira que existe para impedir que monstros de classe A e S passem, e que o Kuwabara tem um poder da espada dimensional para quebrar essa barreira. Seria bem interessante. Para finalizar essa temporada, teríamos a ida dos heróis para aquela caverna onde tem o buraco do mundo das trevas, onde o Kuwabara está sequestrado, e uma luta intensa entre o Yusuke e o Sensui começa. E a gente percebe que o Sensui tem várias personalidades, tem o Shinobu, e seria bem interessante essa batalha. Eu acho que um final de temporada interessante seria a morte do Yusuke. Por fim, o Yusuke morto, a gente tem a ida do Sensui para o mundo das trevas, e lá ele acaba entrando, ele passa da barreira, ele tem lá os métodos dele, e os outros heróis, Riei, Kurama e o Kuwabara, precisam quebrar a barreira para poder vingar o amigo Yusuke. O Kuwabara não pensa duas vezes e arrebenta a barreira e passa para lá. Seria um bom final de temporada, né? Sexta temporada, o Yusuke vai para o mundo das trevas, conhece seu pai, apanha todo dia e começa a treinar com os principais soldados do pai dele. O Yusuke percebe que o pai dele não se alimenta e só se alimenta de humanos. Isso é uma coisa que pode ser bem abordada, tipo o Yusuke mandar ele comer, se alimenta de humanos aí, pô. Ele fala isso no anime, é bem interessante. A gente percebe que o Yusuke vai ficando mais forte, o Kurama vai ganhando mais nome dentro do exército do Yomi, vai se tornando o braço direito, assim como o Riei também vai ficando mais forte e também se tornando o braço direito da Mukuro. Uma guerra se anuncia, principalmente quando o Raizen morre, porque ele morre de fome. Ou seja, o que era um equilíbrio entre três reinos já não é mais tão equilibrado. O principal, que estava mais forte, mas era o mais forte, acaba morrendo. A nova guerra se anuncia. Um bom plot para esse final seria o Yusuke convidando o Yomi e a Mukuro, né, para um desenrolo, e ele propõe o grande torneio do mundo das trevas. E aí ficaria legal. Um bom final, a gente já esperando uma última temporada com um grande torneio. E o fim, galera, um grande torneio com o Yusuke e o Yomi no final se pegando, o bicho pegando, ele despertando o ar sobrenatural que ele viu no Sensui, parecia impossível de ser atingido naquele momento. Ele desperta com grande facilidade, enfrentando um ser poderosíssimo, mas a gente sabe como é que acaba, né? E por que não o final com um beijinho da Keiko com o Yusuke? Acho que estaria de bom tamanho. Mas lembrando, todos os atores japoneses, não esqueçamos disso. Beijo no bumbum, bacalhau aqui, abraço. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só.